anterior estivemos então a ver um tutorial em que eu demonstrava como criar layers, isto é, utilizando o comando layer, eu posso rapidamente aceder ao quadro layers ou através do ribbon e do botão layers property. Vimos como alterar algumas propriedades das layers, nomeadamente o facto de eu poder alterar a cor, por exemplo, em que eu tenho aqui o nariz e posso alterar, por exemplo, para uma cor diferente da que está aqui disponível, que é a cor laranja. Outras propriedades nós podemos então ter em conta relativamente às layers. Propriedades essas que têm a ver com a espessura e o tipo de linha. O quadro de layers é mais extenso ou mais expansivo que aquele que é observado inicialmente. Ora, reparem, para além da cor, temos o tipo de linha e ainda a espessura. Temos ainda aqui algumas opções que serão exploradas a posteriori, porque serão ou terão utilidade quer na impressão do desenho, quer na utilização das viewports dos layouts. Peço desculpa. No caso, eu vou então mostrar que, para além da cor, nós podemos então mudar aqui algumas propriedades. E vou começar pela propriedade então tipo de linha, e vou então novamente ao rosto e modificar o tipo de linha. Onde diz Continuous, ao picar uma vez, eu tenho aqui um quadro que já tenho aqui um tipo de linha que está visível. Mas eu queria um tipo de linha que não era este, isto é, queria um tipo de linha que era linha descontínua. Como o ZWCAD inicia sempre sem os tipos de linha, eu teria necessariamente de vir aqui ao botão diz Load e aqui sim escolher então o tipo de linha descontínuo, que é o Dashed. Ora, cá está, fazendo OK, passam a ter então mais um tipo de linha e aqui vou dizer que este é o corrente, porque à semelhança das layers eu vou dizer que este é o tipo de linha que eu vou utilizar a partir deste momento. Fazendo OK, eu terei então que o rosto terá um tipo de linha Dashed. O que aconteceu aqui é muito simples de perceber. Como eu alterei o tipo de linha do rosto, tudo que estará no desenho com layer rosto será automaticamente atualizado para descontínuo, isto é, o layer ou a layer que eu coloquei como sendo rosto passa a ser descontínua. Posso claramente fazer uma cópia deste rosto, por exemplo, utilizando um centro aqui do nariz do desenho ou do rosto, ou de outra designação, por exemplo a pupila, que é comum aqui ao desenho, e vou colocar no centro então da pupila deste boneco. Evidentemente vou ter agora dois bonecos exatamente iguais. Isto para mostrar o seguinte, eu posso alterar a dimensão do tipo de linha em função de uma variável que se chama line type, isto é, line type scale. Ao designar o comando lt scale, lt scale, o ZWCAD pergunta-me qual é a escala para todos os tipos de linha existentes no desenho. E então, se eu colocar, por exemplo, a dimensão de 2 para a dimensão global, eu vejo que há uma alteração dos tipos de linha, neste caso, tipos de linha não contínuos, e que se verifiquem todas. Se eu puser 3, por exemplo, para os tipos de linha, vejo claramente que altera 5 sucessivamente. Isto para explicar o seguinte, quer a cor, quer o tipo de linha ou a espessura, já iremos ver, sempre que eu altero individualmente um tipo de cor ou de linha relativo a um dos desenhos, e se eu alterar na layer respectiva, essa característica não vai ser modificada. Por outras palavras, supondo que este boneco aqui está, eu altero a cor não aqui no quadro de layers,
como deveria ser, como vimos há pouco, mas sim vou alterar somente a cor deste nariz, isto é, vou aqui onde tem a designação do tipo de linha, da espessura e da cor, que são as 3 características que eu posso ter numa layer, e vou alterar, por exemplo, este nariz para uma cor completamente distinta. Vamos supor que colocar aqui um azul mais escuro, e reparem que o nariz passa a ter uma cor azul escuro. Acontece que aqui o nariz, ao ser selecionado, diz que tem cor 160, e neste caso este nariz tem uma cor que é by layer. Isto tudo para explicar o seguinte: se eu alterar a característica cor na layer nariz e, por exemplo, passar novamente a laranja, realmente a layer nariz passou a laranja, à exceção do nariz que aparece aqui no boneco, que é uma cópia do lado esquerdo, mas cuja layer tem uma cor que não é a cor da layer. Logo, este nariz só irá ser alterado se a designação da cor for by layer. Então, para isso teria que selecionar novamente o nariz, e dentro da lista de cores eu iria escolher by layer, e claramente também se percebe que, sendo a cor da layer, automaticamente eu coloco a cor da mesma layer. O mesmo acontece com o tipo de linha. Se eu alterar aqui a designação de tipo de linha neste boneco, para o tipo de linha que é o Phantom, por exemplo, evidentemente que se alterar o tipo de linha na layer rosto, iria, por exemplo, em vez de ser Dashed, voltar a pôr Solid Line ou contínuo. O que acontece é que os rostos serão alterados todos para contínuos, à exceção deste. Isto é, se eu fizer uma cópia deste boneco, terei sempre a possibilidade de alterar em simultâneo, mesmo que eu altere a escala do desenho. Isto é, vamos supor que eu fazia aqui uma alteração da designação de dimensão deste rosto, por exemplo, para ponto 75, sendo mais pequeno, eu posso alterar o tipo de cor de um objeto, ou cor, ou espessura, ou até tipo de linha. Todos os objetos constantes nessa layer serão alterados. Vamos supor que aqui a boca eu iria alterar para uma espessura diferente, e com isto mostro então que é possível modificar também, para além da cor e do tipo de linha, posso também alterar a espessura da linha, e para isso vou aqui ao Line Height e posso colocar, por exemplo, 1 mm de espessura. Evidentemente que não está visível, porque há aqui na barra de estado um pequeno botão que está desligado, que mostra ou não mostra as espessuras de linha. Se picar então na espessura de linha, teremos então que as espessuras dos objetos das layers serão ou terão a designação da espessura que lhe foi atribuído. Isto para dizer que, se eu alterar as espessuras, todas são alteradas, mas eu posso, à semelhança da cor, dar uma designação de espessura para este boneco cuja boca é esta, e se eu alterar a espessura então na boca, ou da boca, em vez de 1 mm colocar, por exemplo, 1,4 mm, todos os rostos ou todas as bocas serão alteradas, à exceção desta, que não tem a designação de espessura by layer, mas sim uma espessura de 0. Se eu colocar by layer, claramente que terei então todas as, digamos, espessuras relativas à boca constantes na layer que eu utilizei. No tutorial anterior disse que poderia acrescentar a qualquer altura no quadro layers mais layers, e tinha acrescentado então dentes, que curiosamente não estava inscrito, e mesmo com este erro eu a qualquer altura posso editar o nome da layer, corrigir e utilizá-la como corrente para desenhar então dentes, neste caso a layer dentes, para o meu ou os meus objetos.
Como veem, a qualquer altura posso utilizar, e supondo que por momentos me recordei que afinal não tinha necessidade de ter a layer dentes. Evidentemente que a primeira reação será escolher layer dentes e tentar eliminar então com este segundo botão, como tinha explicado no primeiro tutorial. Ao fazer delete, ele não me deixa eliminar a layer por várias razões, diz ele. A primeira pergunta se é layer 0 ou dev points, não há o caso, é dentes. Se é layer corrente, aqui sim, é layer corrente, logo não posso eliminar. No entanto, vamos verificar, mesmo que retire o facto de layer dentes não ser corrente, passa a ser, por exemplo, boca, e eu querer eliminar layer, peço desculpa, e querer eliminar a layer dentes, da mesma forma não vai permitir que seja eliminado. Porquê? Porque há uma outra opção que diz layer contém objetos, que é o caso. Como faz sentido percebermos que para eliminar layers não seria muito agradável que eu possa eliminar layers com objetos desenhados e a qualquer altura perceber que desapareceram objetos porque eliminei uma layer. Daí que o ZWK salvaguarda essa situação. Se claramente eu quiser fazer desaparecer a layer dentes, teria necessariamente de apagar os objetos que constam dessa layer, e agora sim, ao abrir o quadro layers e quiser eliminar a layer dentes, ele aqui permite-me então eliminar e nem me questiona nada sobre o assunto. Esta é a segunda sessão sobre layers. Estejam atentos porque irá existir uma terceira sessão de layers para perceber que a aplicação de layers em projeto será da mesma forma que a aplicação nestes pequenos bonecos, mas com algo ainda mais que será de extrema utilidade, como por exemplo gerir as propriedades das layers e alterar as propriedades através de outros comandos que não o 4 layers. Por isso, estejam atentos à próxima sessão de layers.